Olá, Shalom para todos. Neste vídeo, iremos refletir, à luz das Escrituras, sobre alguns dos relatos de Shaul, mais conhecido como Paulo, que falam sobre a circuncisão e, de certa forma, sobre a salvação ou justificação no Messias. Em ambos os assuntos, Paulo foi um fiel esclarecedor para que o povo não fosse enganado por legalistas e que permanecessem confiantes em Yeshua e na sua obra redentora para perdão dos nossos pecados. O intuito desse vídeo não é fazer a cabeça de ninguém. Pelo contrário, quero oferecer uma base sólida e bíblica sobre o assunto. Embora eu não aborde o tema em profundidade, eu escolhi 2 textos de Paulo que acredito serem suficientes para a correta compreensão. Quero lembrá-los ainda que a aliança renovada, conhecida como Novo Testamento, não pode se opor à primeira aliança, que foi denominada por Marcião e posteriormente adotada pela Igreja como Velho Testamento. A aliança renovada é, necessariamente, o complemento da primeira aliança. Inicialmente, em Gênesis, capítulo 17, versículos de 10 a 14, nos diz o momento em que o Eterno estabeleceu a circuncisão como sinal de sua aliança com a descendência de Abraão. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. E em Levítico 12:3, o Eterno ratifica este mandamento para os filhos de Israel. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. O Eterno instituiu a circuncisão para todos os que o temem, tanto judeus como não judeus, sendo, portanto, um sinal na carne do homem desta aliança. Em Romanos 3, versículos de 1 a 2, Paulo rejeita qualquer tentativa de afastar as disposições que o Eterno havia dado a Israel, dizendo: qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Elohim lhe foram confiadas. Posteriormente, ele próprio circuncidou a Timóteo na carne. Isso pode ser verificado em Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Pois Timóteo já era crente em Yeshua quando lhe foi colocado o sinal do concerto, indicando que a observância do mandamento da circuncisão não invalida a justificação oferecida pelo Messias, sendo 2 coisas distintas. Em Romanos, capítulo 3, versículos 28 a 31, Shaul, ao falar sobre a justificação, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É, porventura, Elohim somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Elohim é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Quando as boas novas foram levadas aos gentios, os apóstolos não falavam sobre circuncisão, dízimos, sábados, festividades, logo de cara, de imediato, como se o mero cumprimento desses mandamentos fosse requisito para a salvação. As únicas regras impostas para que esses gentios fossem batizados e recebidos na comunidade de crentes em Yeshua eram aquelas estabelecidas pelos apóstolos em Atos, capítulo 15, versículos 28 a 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. É importante lembrar ainda que esses gentios não permaneceriam cumprindo apenas esses 4 requisitos. Porém, inicialmente todos eles deveriam observar, e à medida em que fossem tomando conhecimento dos demais mandamentos da Torá, eles teriam a chance de observar cada mandamento de forma correta e da forma que era ensinada por Yeshua. Dito isto, estamos aptos para compreendermos corretamente o texto a seguir na carta de Gálatas. Era necessário estabelecer primeiramente esse contexto
ao qual os apóstolos estavam familiarizados, para que não incorremos nos mesmos erros que a igreja cristã cometeu ao longo dos séculos. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Messias nos libertou, e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, o Messias de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis do Messias, vós os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Yeshua HaMashiach, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O apóstolo está dizendo que se alguém realiza a Brit Milá, a circuncisão, no sentido de salvar-se por ela, decai da graça, visto que a salvação é pela graça e não por obras. Ele está falando a respeito de pessoas legalistas que incomodavam os talmidim, os discípulos do Eterno, a respeito da salvação, e não da circuncisão em si. Quando Shaul fala que a circuncisão e a incircuncisão nada são, mas o que importa é a união no Mashiach, ele está se referindo à salvação que vem pelo sacrifício de Yeshua. Ele ainda diz que os perturbadores estavam persuadindo os talmidim e seriam punidos por isso. Assim percebemos que havia uma certa confusão no meio dos talmidim por causa do entendimento legalista sobre o que seria a salvação. Outra interpretação que podemos extrair desse texto é a que indica que Paulo está puxando a orelha dos judeus legalistas, pois eles confiavam que tinham aliança com o Eterno por causa da circuncisão na carne. Porém, Paulo está indicando que a circuncisão na carne é válida se a lei do Eterno for guardada. Caso contrário, a circuncisão tornar-se-á em incircuncisão, exatamente o que estava ocorrendo com esses judeus legalistas. O legalismo não se baseia na confiança, na fidelidade, mas no uso equivocado do texto, com vistas a se justificar por méritos próprios. A Torá sozinha é impotente para salvar, como o batismo ou o sábado. Porém, seu caráter se expressa em instrumento legítimo para mensurar as ações dos verdadeiros seguidores do Messias. Ou seja, não sou salvo para fazer o que bem quero, mas para andar em obediência ao Eterno que me salvou. É certo que Paulo está preocupado com a fé das pessoas no Mashiach e também com a validade da Torá, para que ninguém pense que o Mashiach aboliu a Torá. Por isso ele diz em Romanos 3,31, antes estabelecemos a lei. Ou seja, uma coisa não anula a outra, apenas devem ser entendidos cada assunto sobre circuncisão e sobre salvação, sem contradições ou anulações. Outro texto a destacar encontra-se na carta aos Colossenses. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Elohim e Pai e do Messias, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé no Messias. Como, pois, recebestes o Senhor Yeshua Mashiach, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças.
Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o Messias, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão do Mashiach. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Elohim, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículos de 1 a 14. Paulo está claramente mais uma vez alertando a comunidade em Colossos, assim como ele fez aos da Galácia, a respeito da salvação. Ele faz mais uma analogia da circuncisão ao comparar o prepúcio à velha natureza, pois o prepúcio é removido na circuncisão, assim como a velha natureza também é quando se crê no sacrifício do Mashiach. Ele, o Mashiach, perdoou os pecados e removeu a lista de acusações quando se sacrificou para perdão dos pecados. Note que Paulo continua enfatizando a respeito da salvação, pois, como já foi dito anteriormente, havia um grupo de legalistas que diziam que a salvação vinha com a circuncisão. Então Paulo diz que a salvação vem com o sacrifício do Mashiach. Isso não anula de maneira alguma a prática da circuncisão que Elohim deu ao seu povo. Mas os talmidins precisavam saber diferenciar as coisas e entender de uma vez por todas a respeito desses assuntos, para não desprezarem o sacrifício do Mashiach, que foi pela graça, em nosso favor, e não por nossos próprios méritos. Logo, em suas cartas, Paulo está condenando o pensamento de que o sangue de Yeshua é insuficiente e que seria imprescindível a circuncisão para a obtenção da justificação ou da salvação. Ele ensina que a salvação se dá pela graça, por meio da fé, não sendo a circuncisão pressuposto para a salvação. Porém, a prática da circuncisão em si é benigna e foi instituída pelo próprio Eterno. Afirmou ainda que a circuncisão é proveitosa para aqueles que obedecem à Torá, cabendo destacar que os discípulos de Yeshua eram zelosos no cumprimento da Torá, e você pode verificar isso em Atos, capítulo 21, versículo 20. E seguindo essa lógica, Paulo também diz, pelo Espírito de Elohim, que aqueles que são incircuncisos na carne tornam-se circuncisos no coração ao guardarem a lei. Estes entram na aliança através do sangue de Yeshua. Diante do que foi relatado, fica esclarecido dois aspectos. Primeiro, a circuncisão é um sinal da aliança entre o Eterno e seu povo. E essa circuncisão, esse sinal, ele não foi revogado por Yeshua e nem pelos seus apóstolos. Ele permanece ativo, ele permanece atuante. E o segundo aspecto é que o perdão dos pecados e a salvação vem pelo sacrifício de Yeshua. Não é como os judeus antigos acreditavam, que a salvação se dava pela circuncisão. Quando um gentio ingressava no povo de Israel, ele deveria se circuncidar para ele ser salvo. E com Yeshua, isso não é verdade. Com Yeshua e com o seu sacrifício, ao aceitar a fé no Mashiach, ao aceitar o sacrifício de Yeshua, aquele gentio, ele é justificado e ele recebe o perdão dos seus pecados. Inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem essa mensagem para que as palavras de Yeshua alcancem mais e mais pessoas. E até o próximo vídeo. Shalom.